Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como vosso Pai é santo. Reunidos mais uma vez para meditar as leituras dessa quarta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, Ano Par. Você já separa aí na sua Bíblia essas duas passagens principais, que é a 1 Pedro 1, de 18 a 25, e Marcos 10, de 32 a 45. É bom você acompanhar lendo. Às vezes a linguagem é um pouquinho diferente, porque nós temos o texto litúrgico, que é o que é usado nos folhetos da missa. E pode diferenciar pouca coisa da tradução da Bíblia que você tem aí, mas o sentido sempre é o mesmo, amém? E até te ajuda a dar uma compreensão melhor, porque você vai ter as duas versões, a sua e a da liturgia. Às vezes uma esclarece outra. É muito interessante isso. Então vamos já à primeira leitura, que hoje a liturgia destaca esta frase, esse versículo. Sabeis que fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha nem defeito. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Eu quero destacar aqui esse resgatados. É como se você comprasse um escravo para libertá-lo. Então esse resgatar quer dizer que é pago um preço pela liberdade daquele outro. Então Deus, Jesus, pagou um preço pelo nosso resgate, pela nossa libertação. Mas não foi o preço de coisas perecíveis. Aqui é colocado assim como se fosse coisa de pouco valor, ouro e prata. Não, é algo muito superior ao ouro e à prata. Não foi por meio de coisas perecíveis como ouro e prata, não. Mas pelo precioso sangue de Cristo. De valor aí eterno, incalculável. É o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Por quê? Porque à época eram feitos ainda sacrifícios de animais, como os cordeiros. E o cordeiro sem mancha nem defeito era um cordeiro puro. E Deus aceitava as primícias, o que havia de melhor. E o que havia de melhor era o cordeiro sem mancha nem defeito. Jesus, com seu sangue derramado, pagou esse preço pelo nosso resgate. Então não foi a troco de ouro e prata, isso é muito pouco. Foi a troco do sangue do cordeiro imolado, que é Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 20. Antes da criação do mundo, ele, Jesus, foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele, Jesus, apareceu por amor de vós. Por que Jesus veio a esse mundo? Por amor de vós. Ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. E isso está se contrapondo aos valores mundanos, materiais. Nossa esperança não está mais nos bens materiais. A nossa esperança está em Deus. Versículo 22. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas, para praticar um amor fraterno, sem fingimento. Dá para sublinhar isso aqui, para nós praticarmos entre nós um amor fraterno, um amor sem fingimento. Olha que importante isso. É um amor sincero, um amor sem interesses sórdidos, fraterno, quer dizer, amor de irmão, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, ou seja, é uma nova criatura, é uma nova pessoa, com novos valores, com novos entendimentos. Nascestes de novo. E ao nascermos de novo, nós passamos a ter também uma nova mentalidade, porque a gente costuma pensar tudo muito no âmbito material. E aí, quando a gente encontra com Deus, encontra com o Evangelho, nós passamos a ter uma outra visão, a visão espiritual das coisas. E na visão espiritual, muita coisa é ao contrário do que nós vemos materialmente, como nós vamos ver no Evangelho de hoje. Jesus fala em linguagem espiritual
E ali os discípulos estão entendendo em linguagem natural. Não. Então, Deus nos dá uma outra dimensão, uma outra visão dos fatos, uma visão sublime, superior. E aí, é nesse âmbito que nós nascemos de novo. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível. Mediante o quê? Mediante a palavra de Deus. Viva, permanente. Com efeito, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que importância que São Pedro dá à palavra de Deus, especialmente ao Evangelho. Porque, à época, os judeus consideravam a palavra de Deus só o Antigo Testamento. E já que, na carta de São Pedro, ele considera o Evangelho já a palavra de Deus, que é para nós também ainda hoje. O Evangelho que é anunciado. Essa é a palavra que permanece para sempre. Ele não faz caso nem da carne. A carne um dia vai acabar como a erva, como a flor que seca e cai. Mas a palavra de Deus semeada em nosso coração, essa já é eterna, como eterna é a vida no céu, para a qual Jesus já está nos destinando. Amém. Aleluia. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 147, cujo refrão diz: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Quando diz que Deus reforçou as portas, a gente imagina Jerusalém cercada por um muro e tem aquelas portas. Esse muro é para proteger dos inimigos. Então vamos comparar a nossa vida como sendo a cidade de Jerusalém, ali onde está a nossa família, está guardada. Então Deus, o que ele fez? Ele reforçou com segurança as portas dessa cidade que guarda a nossa vida e a nossa família, onde nossos filhos estão e Deus abençoou. Continuando aqui no Salmo. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Olha aqui a palavra de novo, o Evangelho. A palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Tudo isso aqui é a Bíblia, gente. Quando fala assim de preceitos, das leis, da palavra, tudo é a Bíblia. Suas leis a Israel. E 20. Nenhum povo recebeu tanto carinho. E a nenhum outro revelou os seus preceitos. Olha com que cuidado Davi colocou aqui o amor que Deus tem pelo povo judeu, o povo escolhido. A nenhum outro povo recebeu tanto carinho de Deus. A nenhum outro revelou seus preceitos, a sua palavra. E aí nós remetemos a isso a nós hoje. Ninguém mais no mundo recebeu tanto carinho, tanta palavra de amor como nós, os cristãos. A nenhum outro ele revelou sua palavra, seu evangelho, seus preceitos. Isso para nós é um privilégio, nós não podemos esquecer disso, que ser cristão é um privilégio, especialmente nesse mundo de hoje. Embora que hoje está sendo derramado o Espírito Santo no mundo inteiro, hoje milhares de pessoas são batizadas no Espírito, milhares de pessoas conhecem o Evangelho, apesar disso, ainda a maioria está longe de Deus. Ser católico, ser cristão, conhecer a Bíblia, ter experiência com Deus, isso é um privilégio, irmãos, pelo qual nós temos que louvar a Deus todos os dias, como diz o refrão do Salmo, glorifica ao Senhor, Jerusalém. Que nós o glorifiquemos todos os dias, por sermos seus filhos, seus discípulos, ouvintes do Evangelho. Amém. Aleluia. Vamos agora à aclamação ao Evangelho. Não é o Evangelho ainda, é a aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja,
pagar com a vida o nosso resgate. Evangelho. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue. Então, essa passagem de hoje do Evangelho já vai sendo colocada como um momento em que Jesus está se aproximando da sua paixão e morte. E aqui, nesse Evangelho de hoje, ele começa a expor isso em linguagem espiritual, falando do seu reino, falando da sua morte, falando da sua humilhação e da sua ressurreição. Mas os apóstolos estavam tão mergulhados naquela imagem material humana que eles não compreendem essa linguagem espiritual. Eles ainda acreditam que Jesus vai ser um rei aos moldes do mundo, que vai ter seus soldados, que vai ter seus palácios, vai ter seus ministros. E entre os apóstolos começa a ter briga para ver quem que ia ter os melhores cargos, quem é que ia sentar à direita do rei, quem é que ia sentar à esquerda do rei. Era como se fosse assim um primeiro-ministro, fosse os ministros mais importantes que sentam ali, um ao lado direito e ao lado esquerdo do rei. Essa era a visão que eles tinham. E Jesus está falando de uma outra glorificação. A glorificação pelo sofrimento, pela morte, pelo derramamento do sangue, pela cruz e, por fim, a ressurreição. Mas mesmo Jesus falando claramente isso, eles ainda acham que vai ter um trono, que um vai sentar à direita e outro vai sentar à esquerda. Acontece que nós sabemos o que aconteceu na cruz. O que estava à direita e à esquerda de Jesus, lá na cruz, foram também torturados, também foram mortos, tiveram as pernas quebradas para morrerem mais rápido, o da esquerda e o da direita. Portanto, estar à esquerda e à direita de Jesus nessa glorificação que é a cruz, é um caminho de muito sofrimento, muito diferente de querer estar sentado no trono ao lado do rei, como os apóstolos vão pedir aqui nessa passagem. Bom, estou comentando muito antes de ler, né? Vamos então à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos 10, 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Ele começa a prever sua paixão, seus sofrimentos. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos doutores da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: olha a mentalidade que eles estavam tendo. Jesus acabou de falar da sua morte, do seu sofrimento e até da sua ressurreição. E olha o que é que eles vão pedir a Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Aí ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? E eles responderam: deixa-nos sentar, um à tua direita, o outro à tua esquerda, quando tiveres na tua glória. Se eles soubessem o que é estar na glória, que é a cruz, que é aquele que estava à direita e à esquerda sofreram muito também, eles não sabem o que estavam pedindo. Olha só. Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? O cálice do sofrimento. Aquele que Jesus pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Aí é o batismo de sangue, o martírio. E eles responderam, eles ainda com a outra mentalidade: sim, podemos. Aí ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado.
E realmente, mais tarde, eles passaram pelo martírio. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem for reservado. Agora, essa mentalidade não era só desses dois. Porque no versículo 41 diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Tipo assim, olha, estão querendo passar nós para trás, foram pedir para Jesus, para eles serem os mais importantes lá no reino, serem os ministros mais importantes. Estão tentando passar rasteira em nós. Aí os outros também queriam esse cargo. Havia entre eles uma disputa de cargos. Então, uma visão totalmente humana. Não tinha nada de espiritual ali na mentalidade deles quanto ao reino de Jesus. Um reino que não é desse mundo. E aí eles ficaram indignados porque os dois tentaram conseguir os cargos maiores falando diretamente com Jesus. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim. Então, se nós somos colocados nesse mundo em algum cargo de importância, alguma coisa de diferente nós temos que ter. Entre nós não deve ser assim. Isso é muito importante, porque invariavelmente, às vezes, a gente acaba assumindo um cargo, uma posição, e que a gente acha que tem que agir como o mundo age. Não. Entre vós não deve ser assim. Um chefe age de um jeito, um chefe cristão age de outro. Um líder político age de um jeito, um líder político cristão tem que agir de outro jeito. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lição, irmãos. Aí nós vemos claramente que há uma visão espiritual de todas as coisas. Para Jesus, a glória é a cruz. A glória é dar a vida. A glória é salvar o outro, viver para o outro. Enquanto que nossa visão humana é bem diferente, material, mundana, vamos dizer assim. E eu não me preocupo em citar como mundana essas mentalidades, porque quem fez a distinção entre o que é o mundo e o que é o reino dos céus foi Jesus. E ele chamava essa visão torpe de mundo e a visão espiritual de reino dos céus. Então, existe o mundo e existe o reino dos céus. Quando nós começamos essa vida nova com Jesus, a nossa mentalidade tem que estar voltada para as coisas do alto, para as coisas do céu. Então os valores são outros. Ou aqui, quem serve é que é exaltado. Aqui quem se preocupa pelo bem do outro é que é glorificado. Quem se humilha será exaltado. Isso é visão espiritual. Porque para o mundo quem se humilha, se humilhou. É humilhado. Para nós não. Para nós cristãos, aquele que serve é aquele que agrada a Deus. Então, que o Espírito Santo dê a cada um de nós visão espiritual ao lermos essas passagens, que essas passagens nos ensinem a ver as coisas como Jesus vê, como nós rezamos na oração do Espírito Santo, que eu saiba apreciar retamente todas as coisas. Não apreciar com visão mundana, humana, não, carnal, não. Que nós possamos apreciar retamente, apreciar com a mesma visão que é a visão de Jesus, que é a visão que Ele quis colocar em nós. Amém? Que esses valores permaneçam em nosso coração e nos façam ser e fazer feliz. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir a você que nos ajude. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de meditar a Bíblia.
Eu vou, a partir de agora, compartilhar no WhatsApp apenas os vídeos de domingo. E aí, durante a semana, todos os dias eu vou estar colocando aqui, mas você vai ter que entrar no canal e vai estar lá o vídeo. Você vai ter que entrar no canal e assistir todos os dias. Eu não vou mais ficar mandando no WhatsApp. Apenas, repito, as de domingo eu vou estar mandando ainda pelo WhatsApp. Quem quer acompanhar diariamente, entre no canal e você vai encontrar o vídeo do dia, que nem o dessa quarta-feira. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.